Fala pessoal do YouTube, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Miguel Rosa, eu que sou advogado tributário, especialista em gestão financeira e controladoria, também especialista em direito contratual. E hoje nós vamos falar especificamente sobre as principais dúvidas relacionadas a direito tributário dentro do Bitcoin, e assim eu espero que você, como iniciante ou até como intermediário, possa ter uma breve noção sobre tudo o que está ocorrendo hoje no Brasil relacionado à tributação de criptoativos. Vamos lá para as principais perguntas. Bom, primeiro eu acho que eu preciso fazer uma subdivisão entre o que vem antes ou depois da MP. Se vocês não sabem, existe a MP atual que vai retirar a faixa de isenção que hoje existe no Bitcoin e basicamente para todas as vendas com lucro você terá que pagar 17,5% sobre o ganho de capital, seja isso em corretora nacional, internacional ou até em autocustódia. Então, o que acontece? Hoje, essa medida provisória ela existe, mas ela precisa ser aprovada pelo Congresso para de fato ter o seu exercício confirmado a partir de 1º de janeiro de 2026. Só que, por enquanto, há tão somente a tramitação, não sabemos sobre a aprovação ou não até dezembro. Então, o que podemos fazer é exatamente esclarecer todos os fatores normativos relacionados ao momento atual, que é antes da MP, e como é que acontecerá depois da MP. Então, se você vender até R$ 35.000 por mês em corretora nacional, você não paga nenhum imposto sobre ganho de capital. Entretanto, se você ultrapassar isso, até fazer isso em corretora internacional, que não há essa faixa de isenção, você paga cerca de 15% sobre o ganho de capital. E para alguns magnatas aí que vierem a vender mais de 5 milhões, você também já tem um imposto maior de cerca de 22,5%. Então, depende muito da quantidade de Bitcoin que você está vendendo e também onde. Nesse caso, mesmo que você não queira vender seus Bitcoins nesse exato momento, você ainda pode utilizar sua faixa de isenção para fazer o preço médio, vendendo e depois recomprando a um preço maior, exatamente para que no momento que você careça zerar boa parte da sua posição, mesmo tendo os 15% de imposto, seja relacionado a um ganho de capital muito menor, já que você fez essas realizações mensais. Essa polêmica, trocar Bitcoin por outra cripto, exemplo Ethereum, gera imposto? De forma resumida, assim, porque quando você faz uma permuta de criptomoeda, você cria uma alienação, ou seja, um evento tributável. Então, você precisa, assim, fazer a análise do ganho de capital naquela criptomoeda específica e quando você fizer a permuta, você já faz o pagamento da DARF de acordo com o ganho de capital. É claro que você também pode aproveitar a faixa de isenção de R$ 35.000 para também exercer essas permutas em corretora nacional. Como calcular o ganho de capital em Bitcoin? Eu diria que a melhor forma, na verdade, é você fazer a anotação breve, um Excel sobre todas as suas transações, compras e vendas nas corretoras e também com o P2Space, porque assim você vai ter um controle completo e quando chegar o momento de declaração, você vai saber exatamente o que declarar e como declarar. Se você não sabe como fazer isso, como eu já falei anteriormente na outra pergunta, é só você conversar comigo e marcar uma consultoria. O meu ID do Telegram está aqui na descrição. Cripto em corretora estrangeira também precisa ser declarada? Sim, na verdade, precisa declarar até duas vezes a depender da situação. Se você ultrapassou R$ 30.000 de movimentação financeira em corretora internacional, você precisa fazer a declaração IN 1888, ou seja, é um mês subsequente àquelas operações. E logo depois fazer a declaração específica sobre bens e direitos sobre os criptoativos que você possui, tanto aqueles que foram retirados e foram colocados em autocustódia, quanto aqueles que ainda continuam em corretora internacional, dizendo aonde de fato estão, né? Qual é a corretora, qual é a sede, se tem CNPJ ou não. Então é muito importante você fazer essas devidas declarações. Lembrando, para você fazer a declaração 1888 no mensal, além do anual, que é o IRPF, você tem que ter R$ 30.000 de movimentação financeira. E quando eu digo movimentação financeira, eu estou falando de compras e vendas, porque se você comprou 15 mil e depois vendeu 16 mil, foram R$ 31.000 de movimentação financeira, você precisa fazer essa declaração no anual e no mensal também, né? Via IN 1888. Tenho que declarar se comprei e não vendi? Sim, independente se você comprou em corretora nacional ou internacional, se está na corretora em autocustódia, você precisa declarar em bens e direitos se você ainda carrega esses tokens no momento do último dia do ano fiscal, ou seja, no dia 31/12 daquele ano específico. Já que estamos em 2025, vamos falar do IRPF de 2026, ou seja, até 31/12 de 2025.
Nesse caso, qualquer token que você tiver, seja em corretora ou em autocustódia, você precisa declarar, mesmo que você não tenha vendido, exceto para aquelas pessoas que compraram no máximo até 5 mil reais daquele token pelo seu CPF. Abaixo de 5 mil não é necessário. Mas se você já comprou mais de 5 mil reais daquele específico token e tem ele em autocustódia ou na corretora, você precisa declarar, dizendo quanto você gastou em BRL, quanto você tem daquele token, fazendo a discriminação correta sobre as compras específicas e, claro, dizendo aonde estão, né, em autocustódia ou na corretora. A Receita consegue rastrear minhas movimentações com o Bitcoin? Bom, aí depende. Vamos falar primeiro sobre corretora. Se você utiliza uma corretora nacional, ela com certeza vai dizer quais são as suas compras, vendas e saques para o governo via N 1688, porque é uma obrigação, incluindo o seu endereço de saque. Então, sim, quando você pensa em corretoras nacionais. As corretoras internacionais, elas não têm sede no Brasil nem obrigações tributárias aqui. Então, a única coisa que o governo vai saber é exatamente as movimentações de BRL via Pix que você colocou nessas corretoras internacionais, utilizando os bancos intermediários que elas possuem parcerias aqui no Brasil. Entretanto, você é obrigado, sim, ao final do ano, fazer essa devida declaração, mesmo que eles não saibam sobre o que você comprou e para qual endereço foi. A mesma coisa quando você compra com P2P, seja pessoa física ou jurídica. Outro ponto interessante é que se você preza pelo seu endereço, mesmo fazendo a devida declaração, você poderia muito bem, por exemplo, utilizar a Liquid ou se não a Lightning ou qualquer tipo de outro token ou criptomoeda de privacidade como Monero para passar para esse token especificamente e depois voltar para Bitcoin em um novo endereço. Paguei produtos com cripto, isso gera imposto? Bom, depende. Se você fez compras com cripto até 35 mil reais, não tem problema, porque aquilo dali seria, no final, uma realização, tendo lucro. Se teve prejuízo ou não teve lucro nenhum, aí é indiferente a quantidade de dinheiro que você gastou, né, correlacionado com aquela criptomoeda. Mas na maioria das vezes, a maioria das pessoas vai utilizar a cripto para comprar alguma coisa quando tem lucro. Então eu diria que até 35 mil reais em corretora nacional, ou seja, utilizando, por exemplo, um cartão de cripto nacional, não tem problema algum. Agora, se você utilizar um cartão de cripto internacional, aí você sim gera obrigação tributária. Por quê? Como eu falei, corretora internacional, quando você faz a realização de ganho de capital, você não tem faixa de isenção, logo você tem que pagar a DAF quanto a isso. Então, por exemplo, vamos dizer que eu tenho 2 mil reais de Bitcoin na BitGet e aqueles 2 mil reais se transformaram em 4 mil. Logo depois eu peço o cartão internacional deles e faço uma compra com esses 4 mil reais. Então eu tenho que declarar essa compra e fazer a verificação desses 2 mil reais de ganho de capital, fazendo o pagamento da DARF devida de 15% sobre aquele lucro, ou seja, 300 reais de DARF. Então sim, você precisa pagar o imposto se você não está utilizando uma corretora nacional e se está quando você ultrapassa os 35 mil reais da faixa de isenção. Minerei Bitcoin, preciso declarar e pagar imposto? Sim. Bom, mineração é considerado uma renda tributável para a pessoa física. Então, se você está minerando Bitcoin, você precisa declarar aqueles ganhos e tirar o imposto de renda daquilo. E se você vai continuar com Bitcoin, pelo menos a parte em que você não vai precisar reter como imposto, de fato você pode permanecer com ele registrado em bens e direitos, dizendo exatamente onde está custodiado e a quantidade específica. É claro que quando você for perguntado quanto foi que você gastou, aí você pode colocar ali o valor específico médio de quanto é que você teve que pagar de energia elétrica para a mineração daquele Bitcoin. É tanto que existe aí um fator médio sobre o quanto é que vale, né, em termos de custo, o Bitcoin para cada minerador. Então você precisa fazer esse cálculo específico se você vai continuar com os bitcoins e não simplesmente liquidá-los imediatamente depois da mineração. Como funciona o imposto se eu recebo pagamentos em Bitcoin? Bom, aí você precisa ver o exato momento da cotação do Bitcoin em reais quando você recebeu aquele Bitcoin e depois fazer a declaração como um rendimento tributável. Nesse momento, né, já colocando aquilo dali em BRL, você pode simplesmente fazer a retirada do imposto de renda, certo? Ao final do ano. E se você vai continuar com aquele rendimento em Bitcoin, a única coisa que você vai precisar fazer será liquidar uma determinada parte
exatamente para garantir o pagamento do imposto de renda e logo depois aquele residual, né, depois do imposto é seu e aí você decide se você vai querer liquidar ou vai querer continuar com ele, certo? Então, pessoal, esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, não deixe de dar o like, se inscrever no canal, de apertar no sininho para acompanhar os próximos vídeos. E, claro, se você realmente quer ter mais conhecimento sobre direito tributário, tem mais algumas dúvidas relacionadas a isso e a criptoativos e o Bitcoin, é só falar comigo. Meu ID do Telegram está aqui na descrição para agendamentos de consultoria. Se você quer sair do iniciante e até o avançado com 8 aulas privadas, também tem aqui a minha mentoria da Hotmart, está aqui na descrição também. Agradeço pela sua visualização e até a próxima. Tchau, tchau. Falou.